Olá, eu sou Débora Cerqueira Santos, gestora financeira para brasileiros imigrantes no exterior, e hoje vim trazer uma temática bem interessante. Estão todos me perguntando, Débora, o Bitcoin acabou. O Bitcoin caiu o preço, meu Deus, acabou, não existe mais, mas não deveria ser. O novo ouro digital, a reserva de valor de muitos patrimônios familiares, até mesmo patrimônio institucional, cadê o Bitcoin? O Bitcoin acabou. Não, o Bitcoin não acabou. Ele só está passando pelo normal ciclo de mercado, como todos os ativos do mercado financeiro. É verdade, o Bitcoin ele faz parte do grupo das criptomoedas. É um mercado financeiro que não funciona exatamente como o mercado financeiro tradicional. Ele é mais especulativo, ele é considerado investimento de risco, mas hoje o Bitcoin, e não estou falando das outras milhões de criptomoedas que existem por aí, mas o Bitcoin já é sim considerado uma nova reserva de valor, inclusive a nível institucionais. Países estão adotando e comprando Bitcoin para colocar na própria reserva nacional. Mas não deixa de ser um mercado especulativo e um mercado de risco. Então, quanto eu boto nesse mercado, Débora? Porque aí, ele agora caiu, não existe mais. A porcentagem de segurança para você dar conta de ver seu dinheiro subir e descer de maneira especulativa. Porque assim como o Bitcoin, ele cresce muito e muito rápido, ele também cai, porque ele sofre ciclos. Ciclos que até o ano de 2024 se pensava em ciclos de 4 anos. Só que esse ano é um ano bem diferente para todo o mercado financeiro. Foi um ano que vimos o mercado e as valorizações e desvalorizações se submeterem a uma evolução. Então, de 4 ou de 6 anos ou de 8 anos, como dizem do mercado tradicional, de qualquer forma, o mercado ele sofre ciclos, ele passa por ciclos. Já que ele cai e ele sobe de maneira tão rápida, eu vou colocar metade do meu patrimônio ali? Não. Eu vou colocar exatamente quanto. E para mim, perder aquele dinheiro não é um problema. Inclusive, se diz que a porcentagem de segurança de um patrimônio ou de uma carteira de investimentos e até mesmo a nível institucional adotam esse tipo de porcentagem de 5%. Máximo 5% do seu inteiro patrimônio você pode investir ali, ok? Por quê? Porque é um dinheiro que, se eu perder, não vai me fazer falta. O sugerimento que eu digo, até mesmo para lidar com esses ciclos normais de mercado, de ver uma criptomoeda subir ou descer, e mais especificamente o Bitcoin. Por quê? Porque a criptomoeda comanda todo o mercado das criptomoedas, ok? Então, não estou falando das moedinhas, das milhões de moedinhas que existem aí. Eu estou falando de Bitcoin. É ele quem comanda e que diz os valores e de alterações deste mercado. Então, por isso que eu digo, quanto você está disponível, quanto você dá conta de perder, que aquele dinheiro não vai te fazer falta. Exatamente é esse valor que você tem que colocar. Então, quando você vê que o Bitcoin cai bruscamente, é um normal ciclo. Porque tem muitas pessoas que investiram naquela moeda e precisa criar liquidez naquele mercado. Então, ele cai, até mesmo para consolidar o próprio preço no mercado. Esse é o normal ciclo. Inclusive, meus clientes, eu digo sempre, caiu, aproveita. É o momento de investir. Não é o momento de ficar com medo. É o momento da euforia do verdadeiro investidor que tem inteligência financeira. Porque quando o Bitcoin cai, que é o que está acontecendo agora, se diz que é um momento de medo no mercado financeiro. E muita gente começa a vender. E aí o preço dele cai ainda mais. É a lei da oferta e demanda, normal, como todos os ativos. Mas se como é um mercado, como eu disse, mais especulativo e considerado um mercado de risco, esse normal fluxo de oferta e demanda se torna ainda mais evidente e mais rápido nas subidas e descidas. Então, o Bitcoin caiu, nós, que temos inteligência financeira, vamos ficar tranquilos. E se pudermos, vamos investir mais, porque aquele é o momento de aproveitar. O varejo normal, que não tem inteligência financeira, investidores pequenos, os peixinhos, como se dizem, estão vendendo e nós, baleias, junto com as instituições, aliás, as instituições são as baleias, e nós somos investidores comuns, mas com inteligência financeira, estamos comprando. Obviamente, sempre respeitando a porcentagem de segurança de uma carteira de investimentos e de um patrimônio financeiro. Máximo 5%. É aquela porcentagem de segurança para dedicar
a esse mercado um pouco mais especulativo. Porque esse mercado, que a gente queira ou não, ele dá força no rendimento do nosso patrimônio. Porque assim como ele cai bruscamente, ele aumenta bruscamente. E a gente tem que ser inteligente. Aumentou, passou daquela porcentagem de 5% de segurança, existem depois várias estratégias, até mesmo de psicologia financeira, para lidar com esse aumento e ver como aqueles ativos especulativos como o Bitcoin não é mais 5%, é muito mais. Então, quando ele cair, eu vou sofrer até mesmo mais psicologicamente, que eu vou ver abaixar muito. Então, o que eu faço? Eu vendo aquela porcentagem a mais e utilizo para investimento de outros ativos, ou, se eu for ainda mais inteligente financeira, eu vou entender que o Bitcoin é um mercado que foi criado para combater e andar contra o mercado tradicional e as moedas tradicionais, que sofrem inflação, que sofrem especulação a nível central, né, a nível das instituições. Então, ela está destinada em 2032 a não ser mais produzida, não ter mais no mercado. E assim como o ouro, vai se tornar sim uma reserva de valor. Porque quem vai ter Bitcoin no momento que ele não for mais produzido, que ele não for mais fabricado, não for mais feito, então ele vai ficar o quê? Ele vai ficar escasso no mundo. Ele não vai ter mais. E quem tiver o Bitcoin naquele período, pode ser que se torne rei, como se diz aqui. Exatamente. Então, se você tem estratégia financeira, inteligência financeira e até mesmo ou estuda por conta próprio ou tem um planejador financeiro, um consultor financeiro que te informa sobre até mesmo como funciona esse tipo de mercado de criptomoedas e o porquê, por exemplo, o Bitcoin foi criado e vai saber um pouco da história e saber que em 2032 ele não vai existir mais, eu duvido que você vai querer vender os seus Bitcoins. O Bitcoin caiu. Vamos ficar como os peixinhos, como aqueles, o investidor comum que não sabe, com medo e vai vender? Não. Vamos aproveitar aquele momento e fazer como fazem as baleias e as instituições de hoje. Vamos aproveitar um momento de queda, que é um momento normal de ciclos de mercado, e são até momentos necessários para a moeda se consolidar e voltar a subir, e vamos investir mais. Obviamente, sempre respeitando a porcentagem de segurança de 5%. Gostaram dessa informação? Então, o Bitcoin caiu. Agora que você aumentou-se seu nível de consciência em relação a esse assunto, você vai vender seus Bitcoins? Vai ficar com medo e tirar os Bitcoins do seu patrimônio, até mesmo patrimônio familiar ou carteira de investimentos? Não faz sentido. Você vai entender que é um normal ciclo de mercado e que daqui a um período ele vai voltar a subir. Aliás, ele vai subir muito mais porque ele precisou cair para consolidar o seu preço, para gerar liquidez, eliminar até mesmo, são estratégias do mundo das finanças, até mesmo para eliminar os traders que não sabem muito ou que aproveitaram e queriam que essa queda para ele depois voltar a subir e alcançar os pontos mais altos de preços que ele não tinha nunca alcançado antes. Se chama all-time high, o preço mais alto daquela moeda, ok? Espero que você tenha gostado.